de estar acompanhando primeiramente aí ao longo, né, desses dias, embora nem todos, acompanhando com vocês aí a iniciativa, né? Então, parabéns pela iniciativa. Eu acho que ela vem de encontro realmente à necessidade de que nós temos neste momento, né? Ela vem de encontro à necessidade de buscarmos mais a Deus, não só neste momento, mas sempre, né? A palavra de Deus, ela fala com a gente e ela fala no sentido de nos aproximarmos de Deus. É um pouco do que a gente, né, até ouviu ontem, né, sobre qual que é a intenção, aquilo que Deus busca no fim das contas, né, o que é o mais importante, né? O mais importante não é a obra de Deus é importante, uma série de coisas é super importante, mas no fim das contas, o que Deus quer é que o seu nome seja glorificado, e Deus quer ter um relacionamento com a gente, e Deus quer nos guiar nesse relacionamento, de tal sorte que quando a gente vive o máximo daquilo que Ele projetou para a gente, então a gente glorifica o nome dele, né? Porque nada mais vai glorificar o nome do Senhor do que a criação dele responder para aquilo a qual ela foi criada, né? Nada, que esse é o propósito divino, essa é aquilo pelo qual Deus criou a todos nós, né? Eu queria falar hoje, temos um tema, né, que é o tema que é a resposta do cristianismo do evangelho ao coronavírus, mas eu quero aumentar ainda mais porque é o seguinte, né, de tudo aquilo que a gente tem ouvido nesses dias, a resposta do evangelho é uma resposta que vem a todas as fases da vida e não a uma particularidade da vida. O que a gente vive nesse instante agora é, de certa forma, inédito nesse século, mas já aconteceu nos outros. Vira e mexe aí, o mundo é sacudido por uma coisa dessas. Isso isso aumenta essa velocidade nesse período, porque nós temos uma velocidade de comunicação e movimentação global muito intensa. Se você voltar lá à época mais ou menos a época ali das grandes pandemias do meado do milênio passado, que entrou na Europa ali, provavelmente por Gênova, Veneza, peste bubônica e coisas do gênero. Elas levaram um tempão para entrar, né? E hoje é quase tempo real. Você acompanha o cara lá, o chinês está vindo, está vindo, está vindo e chegou. Mas, ao mesmo tempo, também a reação global ela é muito intensa, muito em tempo real. Então, a gente vive um certo privilégio em relação, por exemplo, peste espanhola, peste bubônica, uma série de coisas. Nós temos dispositivos, nós temos, graças a Deus, tecnologia que diminui os efeitos disso, né? Todos são afetados, é chato pra caramba, mas graças a Deus por aquilo que nós já temos e que diminui aí as imensas dificuldades que nós temos. Como igreja, tem um lado interessante, né? Que para aqueles que entendem igreja como estrutura, igreja como templo, igreja como alguma coisa física, eles têm um certo problema nesse período agora, porque, né? Porque entende a igreja de uma forma bastante limitada. Né? A igreja ela é muito mais do que isso. Então, assim, a igreja ela vai de encontro ao ser humano, onde ele estiver, utilizando todos os meios possíveis. E o digital é uma dessas formas também de chegar lá. E graças a Deus, pelas igrejas que entenderam isso, é uma coisa que eu já bato na tecla há um tempo. Né? Tem até uma iniciativa nos Estados Unidos, né, dos 7 montes a serem conquistados, e a mídia é um deles. Né? Rede social, mídia digital é onde o inferno domina muito e a igreja tem que ir lá, botar um pé lá e falar assim, ó, esse território é meu, botar o pé lá. Eu queria compartilhar com vocês hoje, olhar para esse período como um período não simplesmente de, olha, o mundo está acabando, né? Sim, o mundo passa por um momento complicado, mas nós vivemos o evangelho que é um evangelho de esperança e que é um evangelho também que fala o seguinte, olha,
e quando a gente olha, né, do ponto de vista, por exemplo, de Paulo, de outros apóstolos que viveram momentos difíceis, né, outros irmãos que passaram por grandes adversidades, eles simplesmente, eles não ficaram simplesmente se lamentando, não, eles viram aquelas oportunidades e falaram assim, olha, é hora da gente, né, fazer a diferença aqui, é hora da gente aproveitar. Como é que a gente pode aproveitar este momento, né, do tipo, acho que eu não estou conseguindo compartilhar, Henrique. Pois é, vou compartilhar aqui para você, só um instante. Por favor. E aí, como é que a gente Amém. pode dar esse tempo, né, para simplesmente Pode testar os viver o erros. melhor de Deus para a gente? Como que a gente... Obrigado, perdão. Como a gente pode viver, aproveitar esse tempo para viver o melhor tempo possível? Como que a gente pode aproveitar esse tempo para expansão do Evangelho? Como que a gente pode aproveitar esse tempo para expansão de tudo? Veja, em todos os momentos, seja em perseguições, seja em grandes momentos de dificuldade no mundo, seja em momentos de peste, a igreja passou por isso e a igreja, ela, sobretudo nas grandes perseguições, ela cresceu, né? E a igreja cresce quando seus filhos crescem, os seus membros crescem. Por isso que hoje eu queria falar sobre essa questão de tempo de investir. Vocês conseguem ver? Sim. Estamos vivendo um momento que é um tempo de investir, irmãos. Então, assim, eu vejo muita gente reclamando, como é ruim ficar em casa, como é ruim isso, como é ruim aquilo, e o pessoal reclamando, né? Às vezes algumas pessoas podem pensar assim, poxa, mas a igreja está lá fechada. Não, a igreja não está fechada, é uma estrutura que está lá fechada. A igreja não está, a igreja está aqui agora, online. E por quê? Porque a igreja somos nós, né? Tem até um livro bem legal, né? Sou Nós, que é um livro bem legal do Jesus Copy, é um livro de uma leitura rápida, mas que é um conteúdo profundo de que, olha, a igreja não é uma pessoa, a igreja não é uma estrutura, a igreja é quando os crentes se reúnem, quando eles estão juntos, quando eles compartilham, então isso é igreja. E igreja é exatamente isso que está acontecendo agora. A igreja não tem um lugar físico, a igreja não tem uma forma de ser, ela é diversa, ela é dinâmica e a oportunidade está aí da gente investir. Investir em quê? Você pode perguntar. Como é que eu vou investir no meio de uma loucura dessas que eu nunca vivi? Pois é, a gente tem uma frase do John Kennedy que fala assim, né? Na crise, fique esperto com o perigo, mas reconheça as oportunidades. Essa é uma frase do presidente americano John Kennedy, e que toda crise traz isso, né? E a gente tem que aproveitar isso daí, sabe? Do mesmo jeito, porque muita gente vai focar somente naquilo que é ruim, naquilo que é limitação, vai focar somente naquilo que está pegando. Mas, poxa, será que não dá para a gente pegar e aproveitar algo? Será que não tem aí oportunidades? Sempre tem oportunidades, nós vamos buscá-la no Senhor. Então, nesta crise, vamos focar em oportunidades. E a palavra de Deus vai falar sobre várias oportunidades que a gente pode se aplicar nesse instante e investir. Investindo em três tipos de investimento, né? Pode ser muito mais, tá? Invista em você, invista no próximo e invista naquilo que é eterno. Aquilo que não é, que a traça e a ferrugem não vão corromper. É momento de investir, irmãos. Então, assim, poxa, estou com tempo, estou parado em casa, tá chato, não vou sair, não vou comer pizza com a galera, não vou no cinema. Pois é, não vamos, mas nós podemos tomar esse tempo, esse período, para investir em outras coisas e aproveitar da melhor forma possível, porque ele vai passar. Com a gente em casa fazendo alguma coisa ou em casa reclamando, o tempo vai passar, isso não vai mudar o curso das coisas. Mas o pós-crise, as ações que eu tenho hoje podem determinar muita coisa no pós-crise. E aí você pode investir em você investindo nos sonhos, porque isso leva à realização, né? O livro de Neemias, por exemplo, fala, né, que Neemias, ele diz assim, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz o que hoje este teu servo seja bem sucedido
concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. O Neemias ele estava num período de crise, porque se você ler um pouquinho antes, Crônicas, e aí, que é uma revisão aí, digamos assim, de reis, você vai ver que é o seguinte, o povo de Israel, que tinha chegado na Terra Prometida séculos antes, estava ali habitando há um tempão, de repente, de todo aquele pecado e tal, Deus envia o Império Babilônico e vai lá e destrói tudo. Destrói tudo significa que eles destroem o templo, que é simplesmente o símbolo maior de coesão da unidade social dos judeus. Destrói Jerusalém, arrebenta com tudo e leva a galera cativa para um outro local. Tá? E nesse cativeiro vão Daniel, vai uma série de pessoas, né? E lá quando você lê o livro de Daniel, você vai ver falar desse cativeiro, o período é o mesmo período que está aqui em Crônicas, é o mesmo período que está aqui em Neemias. E aí, só que mesmo estando numa terra estranha, em que a sua nação foi destruída, você está vivendo de forma escrava, Neemias tinha um sonho. Neemias tinha um sonho de voltar e reedificar os muros de Jerusalém. Ele fazia parte da reedificação de Jerusalém como um todo. E isso, tá, tem uma vantagem. E isso, assim, quando você olha para a história de Neemias, ele é um cara que, mesmo na adversidade, ele pede a Deus para que Deus o ajude, né, para que ele, quando falasse com o rei, ele conseguisse benevolência, porque o rei que estava lá poderia o seguinte: o fato do copeiro dele, quem o servia com vinho, com uma série de coisas, estar simplesmente triste, chateado na presença dele, poderia significar a morte. E Neemias não, Neemias vai lá e ele pede, né? Ele pede para que o rei o permita, se você ler o capítulo depois, que ele volte. E nessa época o Império Babilônico tinha sido já alcançado pelo Império Assírio, e Deus concedeu graça, assim, mesmo naquele período ali de escravidão, naquele período ali de grande turbulência, Deus concedeu graça para eles em favor diante do rei, e essa oração foi atendida. Né? E você vai ver que no período de Neemias, Esdras e todos os demais coisas, você vai ver a reconstrução do muro, você vai ver a reconstrução do templo, você vai ver uma série de coisas que aquilo que foi destruído, eles voltam para a terra, eles começam a voltar para a terra e vão a destruir, a reconstruir, né? Tem uma parte falando aqui, ó. Tem uma parte dele que fala. Se você for ler o capítulo inteiro de Neemias. Alô? Lendo o capítulo inteiro de Neemias, ele fala assim: como não estaria triste o meu rosto, ele falando para o rei, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo, as portas de entrada, sobretudo ele do muro. E a cidade foi destruída. Então, assim, foi uma nação destruída, um sonho destruído. Parece que todas aquelas promessas de Deus tinham ido para o espaço, mas Neemias não deixou de ter o sonho dele de ver aquilo reconstruído. Então, Neemias, Esdras e uma série de homens de Deus, eles começam a voltar para a reconstrução. Então, invista em sonhos. Às vezes tem muita coisa que a gente larga para trás, que às vezes, poxa, a gente não fez isso. É hora de repensar, é hora de retrazer aquele sonho que ficou, é hora de pegar e sonhar coisa nova, pensar em fazer coisa nova, né? Desenvolver habilidade nova. É uma hora de você pegar e ter novos sonhos. Então, é importante que nesse período você invista em você. Invista em sonhar. Quem não sonha não chega a lugar nenhum. Nem todo sonho nem todo sonho significa que a pessoa vai conquistá-lo. Não é garantia de realização, mas você não realiza nada se você não conquistar, se você não sonhar.
Então, aproveite essa crise para sonhar. Outra coisa que você pode investir em você é nos relacionamentos. E aí isso tem a ver com propósito, né? Tem um texto de Samuel que Davi fala assim, olha, tem alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Jonatas e Davi tinham uma amizade profunda, uma lealdade profunda, em que mesmo o pai de Jonatas, que perseguia Davi, Saul, Jonatas protegia Davi e os dois tinham um pacto. E é interessante que essa frase ela é dita depois que Jonatas e Saul foram assassinados de uma forma... Morreram, né? Por causa de algumas guerras e de uma série de coisas. E Davi, ele pergunta isso depois que a família inteira tinha sido arrasada, quando Davi é rei, anos depois, e ele encontra Mefibosete. Se você ler a história de Samuel, ele vai falar assim, olha, eu vou honrar você por causa da minha amizade com Jonatas. Então, é período da gente rever relacionamentos, irmãos. Muitas vezes a gente está em relacionamentos tóxicos. Relacionamentos... Não é que você não vai se relacionar com todo mundo, mas aonde que você vai ter profundidade? Aonde que você compartilha propósitos? Com quem que você investe o seu tempo? É hora de investir, porque de repente você está ouvindo gente que... Eu e você estamos ouvindo pessoas que a gente não deveria estar ouvindo. Que são relacionamentos tóxicos que vão trazer demérito para a nossa vida e não fazer a gente crescer estando alinhado nos mesmos propósitos. Então, invista em relacionamentos. O fato de estar fisicamente separado não quer dizer que a gente esteja separado das pessoas. Não, nós temos recursos que os antepassados nossos não tiveram. Então, invista no relacionamento com as pessoas para alinhar propósitos. Invista em você também a partir do desenvolvimento acadêmico, você desenvolver potencial. O Provérbios 4:7 fala, né? O conselho da sabedoria é que a gente procure obtê-la. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então, meus queridos, aproveita. Tem tanto curso liberado, gratuito, para fazer. Poxa, não deixe passar esta pandemia para quando você poder voltar ao cinema, poder voltar a fazer uma série de atividades super legais, e você ter passado por ela em casa, com internet, conexão, um monte de curso liberado, e você não fez absolutamente nada. Não deixe passar isso daí. Porque depois até porque depois você vai poder fazer as coisas legais e não vai poder, aí vai ser mais difícil ainda parar para fazer algum curso, algum desenvolvimento. Então, se aplique em línguas, tem um monte de curso de programação, tem tanta coisa liberada que, assim, nossa, eu estava fazendo alguns esses dias aí, cursos que se eu fosse pagar, eu ia pagar uma grana danada e fiz de graça. Então, aproveite para investir no seu crescimento acadêmico. Vai ler um livro, vai fazer um curso online, entra na plataforma Coursera, entra nas plataformas, tem tanta plataforma disponível, né? E de graça, aproveite isso daí, busque sabedoria, busque entendimento, porque isso é que é precioso, isso muda a realidade das pessoas. Por quê? Porque é o seguinte, como é que eu vou querer pleitear que Deus me dê um emprego melhor, que Deus me dê uma condição melhor, sendo que eu não me preparo para aquilo, naquilo que eu posso fazer? Deus não vai ser injusto de entregar algo para o filho dele só porque é filho dele. Deus não vai fazer essa injustiça, sendo que o filho dele está lá sentado em berço esplêndido. Não, aproveite, se desenvolva. Não deixe essa pandemia terminar sem que você tenha feito algum curso que desenvolva o seu conhecimento, que aumente aí as suas capacidades acadêmicas. Outra, aproveite a criação. Isso tem a ver com honrar a Deus. Veja, às vezes a gente vive um evangelho que é o seguinte: não, eu tenho que sofrer, eu não posso aproveitar nada da vida. E tudo que eu aproveito da vida é pecado. Isso é uma heresia gigantesca, isso é um absurdo. Você não está aqui simplesmente para sofrer. Nessa terra a gente está e vai ter aflição, mas tem muita coisa boa. Então tem que aproveitar a coisa boa. Porque, assim, hoje a gente tem um pouco de limitação em relação a aproveitar a natureza, viajar, etc e tal. Mas, poxa, pense que você precisa aproveitar mais. A gente está tão preocupado, às vezes, em ter coisas que a gente deixa de viver circunstâncias. Foque em viver circunstâncias e ter menos coisas. Honre a Deus curtindo a natureza, honre a Deus curtindo uma praia legal, honre a Deus viajando,
Honre a Deus aí tirando foto de uma paisagem bonita. Honre a Deus comendo alguma coisa que você goste. Isso também é honrar a Deus. Deus se alegra e se sente honrado quando a gente desfruta daquilo que Ele nos deu. Então, pense nisso, né? Poxa, eu preciso honrar a Deus e tudo aquilo que Ele me deu. Ele não botou um monte de coisa bonita nessa terra para ficar para os outros, é para a gente desfrutar também. Então, pense nisso, né? O próprio Eclesiastes fala, olha, desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor do que comer, beber e alegrar-se. Né? Que sejam esses seus companheiros do seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então aproveitar a vida é bom, honra a Deus, quando a gente aproveita da maneira certa, e a palavra de Deus nos orienta a isso. Invista nas suas emoções, e isso é proteção. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A gente tem que tomar muito cuidado do que, às vezes, o nosso coração está ressentido, está com mágoa, está com uma série de coisas que a gente carrega. Isso afeta a nossa condição psicológica, isso afeta as nossas emoções, e muitas das vezes a gente está dominado por isso, não nos permite isso, desfrutar a vida, não nos permite nada. Então, simplesmente, meus queridos, vamos aproveitar para tirar tudo aquilo que é peso emocional, porque isso é proteção para as nossas vidas, isso é proteção para a gente. Investir no próximo, invista na sua família. Né? O próprio Jesus, quando ele está ali na hora da morte, na cruz, ele pede para que o discípulo amado cuide de sua mãe, e sua mãe cuide do seu discípulo amado. Jesus dá esse exemplo porque esse é o nosso primeiro ministério. O primeiro ministério, com certeza, a família. E a gente precisa cuidar da família. A gente precisa cuidar de quem está do nosso lado. Você está, digamos aí, preso, entre aspas, com a sua família? Invista nela. Leia a Bíblia. Troca uma ideia. Divirta-se. Cozinhe. Assista um bom filme juntos. Né? Aproveite isso. Às vezes a vida é super corrida e a gente não dá atenção à família como deveria. Poxa, esse é um momento de rever, até porque você está do lado deles. Exerça paciência, exerça cuidado, exerça aí, curta, né, o período que a gente está tendo, cuidando da família também. Cuide do próximo também, investindo em deixar um legado. Abençoe o máximo de pessoas possível. Né? Tem o trecho aqui, que é de Gênesis 45, em que José, que poderia estar ressentido porque foi vendido como escravo, José simplesmente ele volta, quando ele encontra os irmãos dele que chegam ao Egito, quando ele já é grande no Egito, ele fala, olha, foi para salvar a vida de vocês e que Deus me enviou para cá antes. Né? Não foi... Em vez dele, ele podia ficar falando, olha, ele podia acusar os irmãos dele, mas não. Ele fala, olha, fiquem tranquilos, né? Deus me enviou à frente de vocês para preservar o remanescente de vocês. E ali a nação de Israel foi preservada. Então, nesse caso aqui, o José ele não foi carregado pelo ressentimento, pelo contrário, ele foi dotado de um espírito de compaixão, de abençoar, e ele abençoou, e isso deixou um legado para toda a nação de Israel. Também, defina o que é o seu tesouro, e isso é fidelidade, investindo naquilo que é eterno, naquilo que não vai passar. Os tesouros dessa terra, eles são aquilo que a ferrugem destrói, a traça corrói, o ladrão vem e leva, a bolsa cai, o seu investimento vai para o espaço. Mas quando a gente investe naquilo que é eterno, a gente define aonde está o nosso coração. Você pode ter investimentos, sim, e deve ter investimentos, colchão financeiro, mas isso não pode ser o último, não pode ser aquilo para qual a sua vida está dedicada, entende? Precisa ser algo maior do que isso. Isso tem que ser uma ferramenta. As finanças, o tempo, aqui a própria família é um meio para a gente se aproximar de Deus. Nosso tesouro tem que estar no coração, no centro da vontade do Senhor, aquilo que Ele quer para a gente. E aí todas essas coisas elas serão acessórios para a gente focar naquilo que é a vontade de Deus.
Então, isso tem a ver com fidelidade ao Senhor, que nos tem dado tudo, inclusive a condição de estarmos aqui neste momento agora. Em vista também daquilo que é prioridade, tá? Porque a gente não pode acumular aqui. A Bíblia fala muito sobre essa questão de acumular bens na terra. Não quer dizer que você não possa ter colchão. Isso quer dizer que o seu objetivo não é ficar bilionário enquanto outras pessoas estão morrendo de fome, sabe? Nosso objetivo tem que ser maior do que esse. Podemos, sim, ter uma condição econômica legal, mas que isso seja com o fim de abençoar pessoas, abençoar o reino. Por fim, invista no crescimento espiritual, buscar a Deus. E aí o Paulo deixa um conselho para Timóteo, que é até a chegada dele, que ele deveria se dedicar à leitura pública da Escritura, da palavra, exortação e ensino, não negligenciando o dom que ele recebeu. Nós devemos colocar em prática o dom, devemos colocar em prática a leitura bíblica, colocar em prática o estudo da devocional. É o momento de aproveitar, poxa, fazer aquela leitura bíblica que você nunca fez inteira. É o momento agora de fazer isso daí. É o momento de ler um bom livro, ouvir uma palavra, participar de uma conferência online como essa. Então, assim, esse já é um passo a mais de investir no crescimento espiritual. Então, nós temos uma série de oportunidades de investimento, tá, nesse período. Não é porque a gente está, entre aspas, preso em casa, mobilidade altamente reduzida, que significa que as coisas acabaram e que a vida está parada e que não tem nada para fazer. A gente tem muito que pode fazer. Investindo em nós, investindo naquilo que é eterno, investindo em pessoas, porque isso é investir no reino. Por fim, todo recurso gasto naquilo que não vem de Deus é um desperdício eterno. Tá? Na eternidade, o que vai valer a pena é como fomos mordomos e como cuidamos daquilo que o Senhor nos deu. E não simplesmente o quanto que a nossa conta bancária era grande. Nossa conta bancária pode até ser grande, mas quando Deus olhar, fala assim, olha, meu servo utilizou de tudo aquilo que veio às mãos dele para abençoar pessoas. Né? A gente não pode ser caracterizado pela conta bancária, nós temos que ser caracterizados por quantas vidas a gente abençoou. E a gente abençoa de diversas formas. Né? Então, todo o recurso que a gente tem que investir naquilo que vem de Deus. E vem de Deus, sim, o crescer pessoalmente, espiritualmente, emocionalmente, curtir a vida, sim, claro que sim, uma boa viagem, um bom passeio, sabe, a se alimentar bem, ter um momento de bate-papo e risada com os outros. Isso tudo honra a Deus também. Cuidar da família, cuidar das pessoas, prestar assistência, aconselhar, investir tempo, ler a Bíblia, conhecer, estudar, aumentar o crescimento acadêmico. Tudo isso Deus usa para abençoar o reino, porque Deus prepara pessoas para abençoar o reino. É tudo sobre pessoas, no fim das contas, e quanto que elas podem ser impactadas. Amém?